Ótima tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Daqui a pouquinho a gente fala da Chapecoense, que se prepara para encarar o Barcelona. Aí tem amistoso internacional pela frente, mas a gente começa o esporte dessa sexta-feira mostrando os gols do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo perdeu no Morumbi, o Cruzeiro venceu o Vasco fora de casa e o Atlético Paranaense atropelou o Avaí na Arena da Baixada. Falta de apoio não é o problema do São Paulo. Mais uma vez, 50 mil torcedores encheram as arquibancadas. Só que dentro de campo, a resposta não veio. Pontaria tricolor é virtude rara. Marcação precisa também. Bruno derrubou o Rildo dentro da área num pênalti infantil. Carleto cobrou bem e fez 1-0 para o Coritiba. Depois da cabeçada de Rodrigo Caio na trave, o contra-ataque letal do Coritiba. Filigrana recebeu o passe de Rildo e aumentou a vantagem. Wilson foi goleiro de grandes defesas e só não evitou o gol de Denilson depois do escanteio. São Paulo 1, Coritiba 2. Depois da cobrança de falta, a bola sobrou para Guilherme fazer o primeiro gol do Atlético Paranaense contra o Avaí. Guilherme marcou o segundo ao ficar com o rebote do goleiro Douglas. Nicão cruzou e o lateral Capa marcou contra. O goleiro do Avaí até tentou salvar, mas a bola já tinha ultrapassado a linha do gol. Após a troca de passes, Eduardo Henrique fez o quarto gol do Atlético. O quinto gol também foi dele. Goleada do Atlético por 5-0 na Arena da Baixada. Aí com esses resultados, né, o fechamento da rodada, algumas posições na tabela de classificação tiveram alterações. Vamos conferir agora aqui no telão como ficou, né, as alterações mais nessa parte da tabela. A Chapecoense que perdeu uma posição, porque o Coritiba venceu, foi a 22 pontos e ocupa agora a 12ª posição. A Chapecoense é a 13ª, agora com 22 pontos. Mesma pontuação do Fluminense, que é o 14º. Temos Ponte Preta em 15º com 21, Bahia tem 20. E aí o São Paulo, que perdeu em casa no Morumbi, 19 pontos na zona de rebaixamento. O Avaí, rodada também não foi boa para o Avaí, 17 pontos, é o 18º. Vitória e Atlético Goianiense. E hoje é sexta-feira, estamos às vésperas de mais confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Já vamos conferir então os confrontos desse final de semana, que tem 2 jogos no sábado, às 7 horas da noite. O Fluminense no Maracanã recebe o Atlético Goianiense, então o lanterna da competição. Esse mesmo horário também na Arena Corinthians, o líder Corinthians recebe o Sport, às 7 horas da noite. E aí já temos os jogos do domingo, às 11 horas da manhã, o Flamengo recebe o Vitória. Jogos das 4 horas da tarde na Arena Palmeiras, tem Palmeiras e Atlético Paranaense. O Cruzeiro no Mineirão recebe o Botafogo, também às 4 horas da tarde. O Coritiba no Couto Pereira recebe a Chapecoense, então daqui a pouquinho a gente fala mais desse jogo, às 4 horas da tarde, domingo. Jogo importantíssimo para a Chapecoense. O Grêmio na Arena, lá em Porto Alegre, recebe o Atlético Mineiro, às 4 horas da tarde. E o Bahia recebe o São Paulo também domingo às 4 horas da tarde. E vamos lá para mais um jogo, domingo às 19 horas, Ponte Preta e Vasco, 7 horas da noite no domingo. Na ressacada, o Avaí recebe o Santos domingo às 7 horas da noite. Este que é o último confronto da rodada. E eu vou chegar para cá para encontrar o Sérgio Badabadalote. Boa tarde, Serginho, tudo bem? Tudo certo. Uma rodada importantíssima para a Chapecoense, mas também difícil, né? Fora de casa, o Coritiba tendo que dividir também as atenções com esse jogo, esse amistoso com o Barcelona. Daqui a pouquinho a gente mostra uma matéria especial também, da volta do Alan Ruschel aos gramados. Mas é um jogo importante para a sobrevivência da Chapecoense, vamos assim dizer, na Série A do Campeonato Brasileiro. É, com certeza. Agora, porque a gente sempre tem que ficar de olho no 17º colocado, que depois dos resultados de ontem é o São Paulo, né? O outro clube que não consegue deslanchar no campeonato. Se imaginava que ontem pudesse vencer em casa o Coritiba e acabou perdendo por 2-1. E não foi um bom resultado para a Chapecoense, porque seria muito melhor enfrentar o Coritiba na zona de rebaixamento, pressionado, porque certamente a cobrança da imprensa, da torcida, seria maior sobre o Coritiba, e isso aí, de alguma maneira, poderia, quem sabe, até eventualmente facilitar um pouco as coisas para a Chapecoense, porque o time pressionado, às vezes, acaba, né, não jogando tudo aquilo que pode. Mas não, vai com uma motivação nova, ganhou fora de casa, uma vitória importante contra o São Paulo, lá no Morumbi, saiu da zona de rebaixamento, certamente isso aí deu um ânimo novo para o time do Coritiba, né? Então, nós vamos ter um jogo
do Curitiba, jogando em casa, com nova motivação, fora da zona de rebaixamento agora, e que fez um bom jogo ontem para vencer o São Paulo lá no Morumbi, contra uma Chapecoense que divide o grupo, né, e não adianta, quando você divide o grupo, a palavra diz tudo, dividiu. Dividiu é porque divide forças, né? Então, e um time que vem de 2 atuações ruins, 2 maus resultados dentro de casa, então é torcer para que a Chapecoense conquiste lá no Couto Pereira, domingo, 4 horas da tarde, os pontos que perdeu aqui em Chapecó. Até um empate para efeito de tabela de classificação não seria de todo ruim. Agora, para se alcançar aquele objetivo, né, de somar 25 pontos no turno, teria que vencer, daí terminaria com os 25, que a gente entende que é uma pontuação boa para depois buscar a permanência no retorno do Campeonato Brasileiro. A gente viu como uma vitória é importante, né? Quando a gente pensa da 10ª posição em diante, o Coritiba venceu, subiu 5 posições na tabela, né? Como fez falta uma vitória, principalmente nesses 2 últimos jogos, 2 jogos, vamos assim dizer, fáceis, que a Chapecoense, né? Atlético Goianiense, Bahia, 2 adversários que dava, né? Para quem sabe ter conquistado uma pontuação maior do que só um pontinho. Dava para ter vencido, dava para ter pontuado. Aquele dia que o Vinícius Eutrópio esteve aqui conosco, ele não falou abertamente, mas ele deixou a entender nas entrelinhas de que havia uma conversa dentro do vestiário para tentar repetir a pontuação de 2015, quando ele era técnico da Chapecoense. No turno, a Chapecoense alcançou a maior pontuação, que foram 28 pontos. Na ocasião, a Chapecoense tinha 21 pontos, né, e os 2 jogos vinha de 2 vitórias consecutivas. Né, vinha de vitória contra o Vitória lá na Bahia e a classificação contra o Defensa e Justiça. E teria 2 jogos teoricamente fáceis contra Atlético de Goiás e Bahia. A ideia era somar 6 pontos, iria 26 e com empate contra o Curitiba somaria os 28 pontos. Não é que ele tenha dito que teve um pacto, digamos assim, mas ele deixou a entender nas entrelinhas que eles entendiam que essa era a pontuação possível de ser alcançada, só que o time infelizmente tropeçou dentro de casa e agora tem que buscar os resultados fora. Agora, para segurar o Curitiba lá, e isso aí não é novidade para ninguém, naturalmente vai ter que jogar muito, mas muito mais do que jogou nos últimos 2 jogos aqui. Quem sabe, deixou para jogar lá aquilo que não jogou em casa. Vamos torcer para isso. E um grupo de atletas, né, Badá, já embarcou nessa manhã para Barcelona para cumprir a agenda internacional da Chapecoense, a agenda internacional que vem com uma novidade, que é o retorno do Alan Ruschel ao futebol profissional, aos gramados, né, competindo num jogo, né, um jogo amistoso contra o Barcelona, com certeza um jogo muito aguardado por muita gente. E ontem à tarde, numa coletiva, o Alan falou um pouquinho mais sobre como é que ele está se sentindo, e também o presidente da Chapecoense falou sobre esse momento do time. Vamos acompanhar. Pelo visto, muito mais do que jogar bola, o pessoal da Chape precisou se desdobrar para cumprir uma agenda tão cheia. Afinal de contas, além do Brasileirão, existem outros 3 jogos. Todos fora de casa, aliás, todos fora do país. E por causa disso, o time precisou se dividir. Então ficou assim. No dia 5, sábado, chega o primeiro grupo de atletas a Barcelona. Já no domingo, às 4 horas da tarde, o segundo grupo, composto pelo time titular, enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. E depois disso, os atletas também vão a Barcelona. E chegam só na segunda, pouco mais de 3 horas da tarde. Tudo no fuso horário de lá. E aí, às 7 horas da noite, eles vão para o estádio. E às 8, começa o amistoso mais esperado, Chapecoense e Barcelona. E já no dia seguinte, terça-feira, enquanto uma parte do grupo recebe folga, a outra vai a Lyon, na França, para um jogo-treino com a equipe da casa. E esse pessoal retorna no mesmo dia a Barcelona. Bom, e a quarta destinada só para academia e para o treino. E não para por aí. Na quinta, enquanto alguns retornam ao Brasil, um grupo composto por 33 pessoas vai ao Japão. Afinal de contas, ainda tem a Copa Suruga. O jogo acontece no dia 15. Eu gostaria de esclarecer aos senhores de que nós gostaríamos que fosse esses amistosos num espaçamento de tempo dentro de uma normalidade. E assim é que nós tivemos que distribuir os atletas em 2 viagens, priorizando, e como sempre nós dissemos aos senhores, a questão do Campeonato Brasileiro. Nós vamos a Curitiba com o time principal. E se tem um assunto mais comentado do que os amistosos internacionais da Chape, é a reestreia do jogador Alan Ruschel. Então, Alan, gostaria que você me contasse como é que está a expectativa, né, para esse jogo contra o Barcelona. Não, a expectativa é que nem eu falei antes ali, acho que
ansiedade de moleque, né? Aquele friozinho na barriga, acho que tem que ter, né? Senão não vale a pena, não tem aquela graça. E feliz, né? Por esse momento que eu estou vivendo, feliz por esse momento que eu estou passando. Acho que depois de tudo que aconteceu, né? Acho que chegou a hora de recomeçar, chegou a hora de viver de novo, né? E pelo visto o jogador está feliz de verdade, viu? Porque olha só, entre as tentativas de gravar esta matéria para vocês, ele me deu até um susto. Ai, não parou por aí não, viu? Tudo sobre os amistosos internacionais. Não deixa gravar. Tudo bem, Alan, a gente te perdoa, mas só porque é muito bom saber que em breve te veremos em campo, jogando pelo nosso Verdão. É o sonho que eu tô realizando, né, pela segunda vez. Quando eu comecei, acho que lá 10 anos atrás, como atleta profissional, com 17 anos. E agora reestrear como profissional depois de uma fatalidade, né, acho que para mim é um sonho também. Acredito que não só para mim, mas para o mundo inteiro que torceu e orou por mim. Acho que para mim é mais gratificante, né? Todo mundo torceu pela sua reestreia, Alan. Muitos você sequer conhece, mas tem gente feliz e que tá pertinho, como o Foma, que já sabe até o que vai fazer na segunda-feira, quando te ver jogar. Eu vou estar em pé, seja na arquibancada, seja no camarote, vou estar em pé aplaudindo, vou estar em pé emocionado, chorando, porque é um momento único, é um momento de muita emoção. Com certeza, um momento de muita emoção, aguardado por muita gente. Que bom que o Alan pôde falar com a nossa equipe, porque com certeza o público em casa estava ansioso para assistir ele na telinha aqui da RIC falando sobre essa expectativa da volta, né? Tão aguardada a volta do Alan. Sim, claro, é o segundo milagre, né? Para ser assim, não sei se tem outros, mas é o segundo milagre na vida do Alan, né? O primeiro foi ter sobrevivido a uma tragédia que 71 pessoas perderam a vida. E o segundo milagre é voltar a jogar futebol, né? Sorte que não teve, por exemplo, o Foman, teve a sorte de ficar vivo, mas não pode voltar a jogar. E o Neto está lutando bastante para voltar aos gramados. E muita gente a todo momento pergunta quando que o Neto volta. A tendência é que volte apenas o ano que vem, né? Já estamos entrando aí em agosto, né? E tem muita coisa para ser feita na recuperação do Neto, então provavelmente o ano que vem o Neto retorna aos gramados. E o Alan vai ser, né, naturalmente, em meio a tantas estrelas que nós teremos naquele jogo lá contra o Barcelona, vai ser o centro das atenções, porque como jogador o único sobrevivente que poderá estar em campo, né? Então é um momento muito bacana, né? Qual o clube que não gostaria de estar numa situação dessa, de estar enfrentando o Barcelona lá no Camp Nou? É o sonho de qualquer grande clube, né? E para a Chapecoense é um momento muito especial, naturalmente. Não é da maneira como a gente queria, desnecessário a gente estar falando aqui, o preço que foi pago para que a Chapecoense estivesse segunda-feira lá no Camp Nou foi muito alto. Certamente todos nós trocaríamos para que nada tivesse acontecido, né, e que não precisasse ter esse jogo, esta homenagem para a Chapecoense, né, que a vida tivesse continuado o seu curso normal. Mas infelizmente a tragédia aconteceu e com ela algumas situações como essa aí que se apresentaram com um amistoso contra o Barcelona. Então vai ser um jogo festivo, naturalmente, de homenagens também, né, mas que o que menos importa é o resultado. O resultado que interessa mesmo para nós é o jogo de domingo contra o Curitiba, e aí a gente espera que o time do Vinícius Eutrópio possa fazer um grande jogo e voltar lá de Curitiba com um resultado positivo. E olha só, na região da IFAP, um campeonato super legal de futebol de campo, tá integrando, né, estrangeiros que moram em Chapecó, também com chapecoenses. Eu sei que esse campeonato está na reta final, já tem os clubes definidos para decidir quarto e terceiro lugar, primeiro e segundo lugar, por isso a gente vai ao link, onde está o repórter André Zanfonato. André, boa tarde, conta mais pra gente desse campeonato da integração que é realizado lá na IFAP. Olá, boa tarde, Fernanda. Pois é, um campeonato bastante importante para o futebol amador aqui de Chapecó, onde 150 atletas estão divididos aí em 6 equipes, entre senegaleses, haitianos e também pessoas de nacionalidade brasileira. Agora a gente conversa então com o Alione, que é um dos organizadores desse torneio aí. Alione, conta pra gente aí como é que surgiu a ideia de fazer esse torneio da integração. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente estava sentado entre amigos, né? E percebemos que a maioria dos estrangeiros trabalham nos agroindustrial, trabalham de segundo quase a sábado. Então, eles não se frequentam muito, eles não têm um ambiente de integração. Então, a gente criou essa perspectiva para unir todo mundo junto para tentar de fazer e participar
contribuir na nossa presença aqui em Chapecó. Vocês também precisam agora, vocês têm um troféu garantido, mas também querem entregar medalhas para os atletas também, né? Isso, pelo troféu a gente teve muito apoio e parceria do Unupar, que ajudou bastante sobre o troféu, mas então a gente chama também os bons responsáveis aqui do Chapecó, né, para tentar ajudar nas medalhas, essas coisas aí, porque vai acontecer umas coisas bem positivas. A gente queria, depois de terminar, fazer uma doação de sangue para contribuir pelas poucas coisas que a gente tem. Então é isso aí, a iniciativa do campeonato. Tá certo, Leone, obrigado aqui pela participação. A gente conversa agora com o Jean Wilson também, que é haitiano. Então, a Jean, conta pra gente aí, muito disputada esse torneio aí? Sim, boa tarde, eu sou Jean Wilson, o jogador de Fapibol, mas para mim o tornado é muito legal. Meu time tem senegalês, haitiano e brasileiro também. Então é assim. Dá para conviver tranquilamente, né? Todo mundo junto. Sim, todo mundo junto. Tá certo. E acha que consegue o título ou já vão disputar uma outra colocação? Mas eu vou ganhar porque é assim. Tá se esforçando para isso, então. Sim. Tá certo. Então, já muito obrigado. Agora a gente conversa com o Louro também, que ele é um dos organizadores. Então, Louro, conta pra gente aí, time de brasileiro também, um jogo bastante integrado, né? Isso, André, boa tarde. A gente fica bastante satisfeito, foi convidado pelo Alione e pelo pessoal da Associação dos Haitianos e Senegaleses e a participar e ajudar a organizar. Então, assim, a gente, além de uma competição, claro que todo jogo tratado como uma competição, ele se torna mais importante, mas a gente não trata isso como uma competição, é mais uma inclusão social, né? Essas pessoas que aqui estão, às vezes por não conseguirem se pronunciar direito, acabam se afastando da comunidade e a gente quer trazer eles junto com nós, junto com a comunidade, para participar mais, inserir mais na comunidade. Tá certo. Então, Louro, obrigado também pela tua participação aqui no Balanço Geral. Então tá dado o recado aí. A grande final desse torneio da integração acontece no dia 13 de agosto e depois, claro, eles vão fazer as doações de sangue, que é uma das propostas. Agora voltamos ao estúdio contigo, Fernanda. Obrigada, André, e bom jogo para eles todos lá, com certeza. Bom, para falar em jogo, né, a gente tem a Copa RIC de futsal amador, que já tem as duas datas definidas para a grande final, que vai ser lá em Quilombo e também lá em Campanha, depois a grande final, nas duas próximas sexta-feiras, e na semana que vem a gente fala mais sobre esse assunto da Copa RIC TV de futsal amador, e tem também começando a Copa RIC TV de futebol 7, né, inclusive com categorias Força Livre masculino e feminino e também a categoria Master. Vai ter um congresso técnico terça-feira da semana que vem, às 7h30 da noite, lá no Guatambu Society. E aí, as equipes interessadas podem participar, podem se inscrever. Só falar com o Dalpiva, o telefone é 999295072. Feito convite, também na terça-feira a gente fala mais sobre esse assunto e essas competições aqui da RIC TV que movimentam o futebol amador aqui da nossa região. E para encerrar o esporte de hoje, a gente tem um vídeo de um torcedor Kids aqui da Chapecoense, que foi enviado pela nossa colaboradora aqui da RIC, nossa colega da RIC, a Luzi. Olha só o pequeno aí na hora do hino nacional, gente. Esse é o Yuri Antônio. Ele é sócio Kids, apaixonado pela Chapecoense. Olha só, a posição de respeito durante a execução dos hinos aí, mostrando como se faz para muita gente, hein? Que bonito a gente ver as crianças indo para o estádio, as crianças participando desse momento, né? Participando de uma partida de futebol sem violência e cultivando o amor pelo Verdão, né? É isso aí, ó. Se emocionando com a execução do hino, né? E é o hino de Santa Catarina, inclusive, que é obrigatório. Todos os jogos têm que executar o hino de Santa Catarina. Aí, que cena bonita, legal, né? Parabéns, Yuri, grande Yuri. Bacana, cena bonita. Só mandar dois abraços aqui, um pro meu querido amigo Edemar Ribeiro. Grande Edemarzinho, jogador de bocha.
aqui de Chapecó, já foi campeão dos Jogos Abertos, está completando aniversário hoje, um abraço para o amigo aí, em nome da Serleide e todo mundo, parabéns, muita felicidade, torcedor fanático, esse sofre com o Verdão. Tomara que não sofra muito até o final do ano. E um abraço também para o Luciano Gabiati, lá da Multiponto, ontem fomos fazer um atendimento a domicílio, né, a equipe de esporte lá da Rádio Chapecó, e mais alguns amigos, atendimento a domicílio, precisou só chamar que nós vamos na residência visitar a pessoa. Agora, amigo, essa semana teve bastante não precisa muita cerimônia, foi por não terminou a semana ainda. Porque hoje temos alguns eventos e amanhã tem bastante. Enfim, vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Calendário de eventos. Mês do centenário de Chapecó, né? Olha ali, ó. Todo dia tem um evento. Na verdade, não é o mês, é o ano, né, Badá? O centenário é o ano todo, né? Tem que ser. Vamos em frente. Só tenho que dizer uma coisa pra vocês. Mataram o pau. Belezinha.